Aleluia! Paz e graça, amados. Então, nós estamos aqui dando continuidade à nossa aula do curso de Bacharel em Teologia. Nós tivemos a primeira aula de Bibliologia 1 e essa é a Bibliologia 2. A 3, ela vai acontecer de uma forma de podcast, vocês vão gostar muito, a gente vai ter um entrevistado. Ele vai estar dando assim umas explicações, uma autoridade na palavra de Deus sobre as versões polêmicas, as versões mais relevantes, importantes e as ênfases que a Bíblia dá para ir para a nossa salvação, né? Vamos estar tratando bem a fundo sobre o cristianismo, amém? Então, nós estamos aqui hoje para tratar do módulo de bibliologia que está dentro das disciplinas do curso de Bacharel em Teologia. E bibliologia nada mais é do que o estudo da TEL, da Bíblia Sagrada. Amados, eu quero começar iniciando 2 Timóteo, lendo a palavra de Deus, aqui em 2 Timóteo 2, versículo 16 e 17, que diz assim, paz querida, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então, considerando essa leitura preciosa que está aqui em 2 Timóteo, que fala da importância, né, o valor da palavra de Deus, que ela vem para corrigir, para nos ensinar, para nos instruir, né, para que sejamos mesmo essa pessoa perfeita e perfeitamente instruída em toda boa obra, é o nosso propósito do nosso curso. Eu quero começar então tratando com vocês a respeito das traduções bíblicas na nossa língua portuguesa. Lembrando que a nossa ênfase ela está no evangélico, né, no protestantismo, porque as traduções católicas elas não será pertinente a esse curso, não é do nosso interesse até então, então nós vamos nos concentrar na tradução da Bíblia em português. Eu quero começar contando para vocês a história de um jovem de apenas 14 anos de idade. Esse jovem se converteu do catolicismo para o protestantismo através de um panfleto, viu? Às vezes você fala assim, eu não vou evangelizar com panfleto não, mas João Ferreira Almeida, que é um marco da tradução em português, ele recebeu um panfleto que tinha como nome A Diferença da Cristandade. Este panfleto, pessoal, ele levou a João Ferreira Almeida à conversão. E aos 14 anos ele se mudou para uma cidadezinha lá em Portugal, chamada Malaca, que hoje é a Malásia. E ele iniciou a tradução do grego, hebraico e aramaico para a nossa língua, que é a língua portuguesa. Ele começou com 14 anos de idade, em 1642. Ele não teve o privilégio de ver todas essas versões aqui, ó, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, a Nova Ferreira Almeida, a atualizada, a fiel, a revisada e corrigida. Então, assim, são inúmeras as traduções que a gente vai falar sobre as mais importantes, as mais usadas e compradas aqui, né, no Brasil, né, na América Latina, na América do Sul. E essas Bíblias, ela tem assim seu valor, porque ela é uma Bíblia de linguagem acessível e aprimorada para o nosso entendimento e discernimento e principalmente pela nossa prática da palavra de Deus. Amém? Mas por que existe tantas traduções da palavra de Deus? Por que existe aqui a revisada e corrigida? Por que existe aqui a Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, até Bíblia em quadrinhos a gente tem aqui, né, hoje nas livrarias para atender aí o interesse e ao desejo de cada um. Sim, a resposta é essa. Existem esses inúmeros de tradução porque hoje nós temos o propósito de atingir as diversas camadas de público que existe, né, as inúmeras culturas, os níveis intelectuais. Então nós temos Bíblia que atende numa linguagem de jovem, mais simples, mais acessível. Nós temos, né, a gente até chama aqui a Bíblia a linguagem de hoje,
Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Tem muita NVI. A Bíblia na linguagem de hoje, ela é uma Bíblia muito vendida, porque ela é uma Bíblia que traz essa linguagem de uma compreensão. Eu não estou vendo nenhuma por aqui, mas eu creio que eu separei uma aqui na linguagem de hoje. Está aqui uma Bíblia na linguagem de hoje, onde você vai ter a linguagem contemporânea, a linguagem que você entende ali na hora que você estiver lendo aqueles livros, do Pentateuco, esses livros mais aprofundados. Então, o motivo dessas inúmeras traduções é isso, o propósito é esse, é para atingir as inúmeras camadas de pessoas que existem, as inúmeras versões de pessoas, sendo elas de uma origem mais humilde, acadêmicas, de um nível intelectual mais elevado, no sentido de pessoas que gostam de se trancar, para estar lá com sua Bíblia de estudo, de uma maneira mais profunda, mais intensa. Então a Bíblia, ela existe para isso, para atender às necessidades que cada um tem, certo? Dando continuidade em relação à tradução, nós temos as traduções literal e a tradução dinâmica. Essa gama de Bíblia que você vê hoje, ela é considerada como uma tradução dinâmica, A atualizada, Almeida corrigida, a Almeida fiel, a Almeida na versão internacional, que é a NVI, e por aí vai. Mas nós também, de um outro lado, nós temos as Bíblias considerada como uma tradução mais literal. Qual é a diferença da tradução dinâmica para a tradução literal? Eu vou pegar um exemplo de uma tradução literal, que é a Bíblia King James. Eu tenho ela aqui na versão atualizada, tá? Eu quero contar agora, contei a história para vocês de João Ferreira Almeida, lembrando que ele morreu, só para fechar a história de João Ferreira Almeida, ele morreu em 1691. Ele já estava lá com seus mais de 60 anos e ele não teve, o privilégio de ver o legado, a preciosidade que ele deixou para nós quando ele iniciou, ainda tão jovem, esse trabalho intenso de trazer a tradução para a nossa língua. Mas eu quero contar para vocês agora a história dessa tradução da Bíblia King James. Como que aconteceu esta tradução? Ela iniciou precisamente por um pastor, um teólogo chamado William Tyndale, na Inglaterra. William Tyndale, ele teve assim essa preocupação de colocar a Bíblia no inglês para que ela também fosse expressada com a verdade naquele país, naquela região. Então ele começou essa tradução no ano de 1604. Estamos falando da Bíblia King James, tá, pessoal? Depois vocês vão saber por que ela chama King James. William Tyndale, ele começou essa tradução com muita intensidade e veracidade, buscando a verdade para que os conceitos que eram colocados para a população pelo catolicismo não ficassem sendo ali a única verdade que prevalecia. E conhecendo o protestantismo, conhecendo a palavra a fundo, como outros, vamos dizer, mártires, como Martim Lutero, que é da mesma época que William Tyndale, ele teve essa intensa preocupação em realizar as traduções do grego, hebraico e aramaico para a língua inglesa. O que ele fez? Ele começou a bater de frente com a Igreja Católica, que falava de algumas questões religiosas, mas que não estavam na integridade da palavra de Deus. E com isso ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi degolado. Mas um pouquinho antes de William Tyndale ser degolado, ele fez um clamor, uma oração. Ele lançou uma declaração profética ao céu e isso veio à existência anos depois. Então, assim, em 1604, ele estava lá traduzindo, depois de preso, ele estava lá naquela situação onde ele iria morrer, porque ele queria trazer a verdade para aquela nação, e ele, antes da morte, ele gritou, ele disse: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E ele foi morto. Enfim,
Hoje nós temos aqui esse acesso maravilhoso à palavra de Deus, né, a esse recurso na nossa língua, mas homens pagaram com a própria vida para que isso acontecesse de uma maneira tão gloriosa para nós, certo? Eu vou contar para você agora o porquê, né, a Bíblia chama-se King James. Então, gente, dando continuidade, eu quero só deixar algo claro em relação à questão de tradução. É claro que existe muitos pormenores, você pode fazer sua especulação, sua pesquisa, seus estudos, né, lá na internet também através dos livros. Nós temos, né, livros, bíblias aqui de um nível assim muito elevado em relação à questão de tradução. Essa Bíblia, por exemplo, aqui é uma Bíblia textual, que ela é bem íntegra a questão da linguagem do aramaico, do inglês, né, do grego. Mas a proposta aqui do vídeo não é entrar nesses detalhes de uma maneira profunda. A proposta aqui é você ter essa visão ampla, no sentido de você agregar na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, no seu dia a dia, a aplicação da palavra de Deus. Amém? Então, assim, nós podemos dizer para você que hoje, tratando-se da Bíblia King James, eu contei para vocês a história de William Tyndale e quero dizer para vocês que ele teve essa iniciativa em 1604. Só em 1611, anos depois, iniciou-se essa tradução, mas ela não foi feita como a Bíblia de João Ferreira Almeida, no sentido de ter sido por uma pessoa. O rei James, ele era um rei que ele tinha uma biblioteca lá no seu castelo, dizem, né, a história, e ele teve essa preocupação de pegar aqueles manuscritos que já tinha sido iniciado e convocar, né, um grupo de aproximadamente 54 tradutores, onde tinha ali eruditos, pessoas renomadas, religiosos, que não eram tendenciosos à Igreja Católica, que era dominante, né, com suas imposições. A ideia aqui também não é falar do catolicismo, a ideia aqui é falar de tradução, então eu vou me deter a isso. O rei James, ele teve a preocupação de reunir esse grupo, de sentar num ambiente de qualidade, num ambiente mais favorável para essa tradução James, né, da King James chegar até nós. E essa tradução, ela começou a ser feita ali em 1611, por isso que temos muita Bíblia King James 1611, porque foi um marco ali para o povo da Inglaterra, essa tradução para eles. Hoje nós temos aqui no Brasil, essa tradução começou em 2010 para a nossa língua portuguesa de uma forma acessível, mas lembre-se, nós estamos tratando aqui de uma tradução literal. É uma tradução que ela preserva a fundo o grego, né, o hebraico, o aramaico, e essa tradução, pessoal, ela chegou aqui em 2010 e ela foi mesmo mais publicada em 2017, super recente, né? Nós temos, assim, muitas igrejas que já faz uso dessa Bíblia, né? Eu tenho aqui uma igreja vizinha, uma amiga que faz uso na congregação dela dessa Bíblia, né? E ela motiva, incentiva os seus membros. Eu particularmente eu uso, que a proposta é essa, você tem uma Bíblia que o seu pastor fale, utiliza no dia a dia. A minha é a Almeida revisada e corrigida, porque a gente usa ela, né, na nossa rotina, mas nós temos aí essas traduções de uma forma muito acessível hoje, graças a esses homens aí que se dedicaram a essa tradução pra gente. Voltando na Bíblia Almeida, eu quero mostrar para vocês e quero falar assim uma síntese do que cada uma traz de diferente da outra. Por quê? Porque às vezes você fica assim, qual que é melhor, qual que eu vou escolher, qual que eu compro. Compra aquela que você se identifica, compra aquela que o Espírito de Deus vai revelar para você e vai fazer com que você viva. Que a ideia, a proposta, o propósito, digamos, que é a palavra que convém mais, de você ter uma Bíblia, de você ler uma Bíblia, é você ler, receber a revelação e viver a palavra, certo? Então nós temos aí a Almeida revisada e atualizada, que é a chamada ARA. Nós temos a Almeida corrigida, revisada e corrigida. Eu vou falar para vocês a tradução e a ênfase que cada uma dá, beleza? Para ficar mais bacana aí para o nosso aprendizado. A Almeida,
Eu vou falar de apenas 4 delas, tá? A que tá mais aí no mercado. Lembrando que essas traduções, elas são feitas por editoras, mas elas não são feitas de uma maneira irresponsável. Elas não são feitas de uma maneira, vamos dizer assim, sem um aprofundamento e uma seriedade no trabalho. Porque quando a livraria cristã, a sociedade bíblica, eles param para fazer, é porque eles querem tornar esse material de uma maneira mais, digamos, mais acessível, mais compreensível para o leitor, certo? Por isso que existe aí essas inúmeras versões, digamos assim. Então, por exemplo, a Bíblia Almeida, revisada e corrigida, a ARA, ela tem a preocupação de dar ênfase no estudo bíblico, nas leituras bíblicas e por quem prefere um estilo mais clássico, a ARA, certo? Já a tradução Almeida e revista e corrigida, ela preserva e ela pode ser uma tradução mais difícil de entender. Para quem não está acostumado com esse tipo de escrita, ainda assim muitos grupos conservadores consideram a ARC uma referência por sua proximidade dos textos originais. Depois nós temos a Nova Versão Internacional, que é uma leitura mais fluida, é a nossa NVI. É uma Bíblia muito vendida aqui, a NVI, Nova Versão Internacional, porque ela motiva você estar ali, né, de uma maneira agradável na sua leitura, certo? Ela é uma tradução dinâmica e ela tem a base também dos seus textos originais, mas numa linguagem mais atualizada. Depois nós temos a tradução, a versão nova tradução da linguagem de hoje. Essa é muito conhecida, a gente tem ela muito aqui para as crianças, para os meninos menorzinhos aqui, ó. Essa daqui é uma Bíblia infantil, né, da Luz e Vida, muito vendida aqui na nossa livraria. Não estou fazendo propaganda para vendas, eu estou explicando para você que essa linguagem, ela atinge o coração ali das pessoas que estão, né, iniciando aí a sua compreensão bíblica, né, os textos que, por sinal, vamos fazer um parênteses, são perfeitas, a linguagem, a escrita, o nível cultural, né, a preservação da língua portuguesa de um alto nível, certo? Então nós temos aí essa nova linguagem de hoje, que ela facilita o entendimento para quem tem pouca familiaridade ali no início, né, das suas leituras bíblicas. Super recomendo para quem já chega assim, querendo ler bastante, mas depois eu creio que o próprio Espírito Santo vai fazer o trabalho para você ir, né, para outras versões. Nós temos a Bíblia Viva. O que é a Bíblia Viva? Ela é uma paráfrase, né? Ela significa que ela segue uma tradução literal, mas ela reconta uns trechos com as palavras mais atuais e informais, certo? O objetivo da Bíblia Vida é transmitir a ideia central do versículo dentro de uma construção ali contextual. Depois nós temos a Nova Versão Transformadora, que é a NVT. A NVT, ela é uma tradução bíblica em português, feita a partir dos textos originais, mas também ela foi lançada no mundo cristão para que os trabalhos, a leitura, ela fosse mais intensa, né? É como se dentro de uma frase, digamos, né, Jesus chegou e foi para, né, aquele local, aí ele vai discriminar. Jesus chegou na Galileia e aí ele vai dar esse detalhe de uma maneira mais profunda, certo? A NVT. E depois nós temos aí uma Bíblia, eu gosto muito dela, é uma Bíblia que eu tenho comigo, eu uso bastante, a Bíblia Fiel e Corrigida. Ela é fiel, ela é corrigida e fiel, é a ACF. Ela é uma tradução que ela preserva a fidelidade aos escritos, mas ela também, ela trata de alguns tópicozinhos, ela fica ali envolvendo você para você entender que tudo aquilo ali foi inspirado por Deus. Por isso que tem ali a palavra fiel. E temos, por fim, a Nova Almeida Atualizada, que é a nossa NAA.
A NAA, ela é uma atualização recente do clássico e da tradução Almeida. Ela é uma proposta de manter a base também original. Todas elas têm esse cuidado extremo, mas ela tem algumas melhorias no português com os ajustes gramaticais, a revisão dos termos mais antigos, para que nós tenhamos assim uma maior clareza de compreensão dentro do nosso contexto português, né, da língua portuguesa, para a gente entender, receber a revelação e praticar e viver a palavra, certo? Então essas são as traduções. Eu gostaria de se tivesse, né, assim, mais tempo. Claro que em aula presencial a gente vai ter esse tempo precioso de fazer essas comparações, de pegar um versículo e mostrar, né, pequenas alterações de apenas uma palavra ou um contexto para tornar mais clara a compreensão do leitor. A gente vai fazer isso na aula presencial, porque na aula à distância fica complicado em função do tempo e das limitações que a gente tem, certo, pessoal? Agora sim, tudo isso que você ouviu até aqui, nós estávamos tratando de traduções. Agora a gente pode tratar rapidamente de bíblias de estudos, que nós temos a SHED, temos a NAA, que é uma bíblia muito, né, requisitada, nós temos a própria bíblia de estudo da King James, nós temos a bíblia que eu amo muito, que é a Pentecostal, foi uma bíblia que marcou o início da minha conversão lá nos anos 1997, né, 91, que foi o ano que eu me converti. É uma bíblia que é ouro, que tem estudos maravilhosos, né? Nós temos aqui uma bíblia muito interessante, gostaria de falar dela, muitos pastores têm tido interesse por ela. É uma bíblia grande, letra grande. Ela é uma bíblia em duas, ela tem a tradução da NVI com a bíblia, ela tem, de um lado, ela tem a nova versão internacional e do outro lado ela tem a revisada e a corrigida. Ou seja, ela tem uma linguagem mais culta e complexa e do outro lado ela tem uma tradução mais acessível, mais clara, né? Muito interessante você ter uma bíblia dessa aí. Também o cunho não é vender aqui, tá? O cunho é explicar para você, o objetivo, aliás, é explicar para você as inúmeras possibilidades que você tem de ter aí uma palavra de Deus acessível às tuas mãos, certo? E aí nós partimos aqui para esse número, né, gigantesco, versões da palavra de Deus. Nós temos aqui a Bíblia da Mulher, que é uma bíblia muito requisitada, inclusive uma das mais vendidas. Será que é porque tem muita mulher no Brasil? Ou será porque as mulheres são apaixonadas pela palavra de Deus? Essa bíblia, ela tem muitos estudos, tem várias bíblias da mulher. Essa aqui é a Mulher da Fé. A gente tem aqui essa bíblia que ela também, a Bíblia da Mulher que Ora, né? São inúmeras bíblias que são feitas com alguns acréscimos de estudos, mas preservando a tradução. Vocês estão entendendo? Nós estudamos sobre traduções e agora nós estamos falando sobre bíblias específicas a um grupo determinado. Essa, por exemplo, são bíblias, né, que vem da mulher. O homem não vai comprar uma bíblia dessa, né, gente? Mas aí nós temos aqui também uma bíblia de estudo para jovens. A tradução dessa bíblia é uma bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. E essa bíblia para a liderança jovem é uma tradução, deixa eu só ver aqui na íntegra para você qual é essa tradução de João Ferreira. Ela é a nova, ela é a NTLH, é a nova tradução, né? É aquela da linguagem de hoje que eu expliquei para vocês, que é uma linguagem mais acessível, certo? Para jovem. Gente, agora sim, o que está vendendo aqui bastante, nosso carrinho-chefe é essa, ó. A Bíblia em Ação, são as Bíblias em quadrinhos. Tem toda a Bíblia aqui, pastora Márcia? Não. Aqui nós temos algumas histórias marcantes, porque é uma Bíblia que ela está assim motivando a leitura, até porque hoje a Bíblia ela tem um grande concorrente que é o celular, né? Infelizmente. Mas aí nós temos também a Bíblia do bebê, olha que maravilha, que coisa linda. Nós temos a Bíblia, as atividades bíblicas, tudo isso para reforçar o seu aprendizado e o seu ensino e principalmente a sua vida agregada à palavra de Deus, porque não dá para viver neste mundo sem ler e sem conhecer a palavra de Deus, certo, pessoal? Então essa é a proposta
do Bibliologia 2. Uma fala um pouco ampla, um pouco superficial, eu admito, porque o propósito aqui é mostrar para você essa gama de traduções e versões para atender a sua necessidade, o seu gosto, para que você veja isso como algo prazeroso, como algo que edifica, que constrói uma vida bem-sucedida. Eu quero terminar o vídeo falando de um texto bíblico que eu amo muito, gosto demais, além desse que nós já lemos de 2 Timóteo 3, o 16 e o 17, eu gosto muito de Romanos 8, 37. Muita gente conhece, né? Não é Romanos 28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não é João 8:32, que conhecereis a verdade vos libertará. Mas o meu predileto nesse momento aqui, que eu quero deixar para você, é Romanos 8:37, que diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Quando nós conhecemos essa palavra aqui, quando nós lemos, quando nós estudamos, nós nos tornamos essa pessoa, em sermos mais que vencedores em todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Verdade é essa que você só vai saber se você ler aqui a palavra de Deus, amém? O conhecimento dela, a preciosidade dela. Eu tô aqui passando o vídeo agora para você ver aí, para você olhar e você observar as inúmeras, não só essa coisa colorida, bonita, maravilhosa, cheirosa e reveladora, poderosa, mas para você ver a riqueza que nós temos aqui disponível, amém, para o nosso crescimento espiritual. Um beijo, que Deus abençoe a todos. E eu queria dizer para os irmãos que a avaliação dessa disciplina Bibliologia 2 vai ser você fazer um comentário aí embaixo, tá? Com o seu nome, você vai fazer um comentário ou uma dúvida para nós pesquisarmos juntos e colocarmos aí para que outras pessoas olhem e sejam aí abençoadas e fortalecidas, amém? Com a leitura da palavra de Deus. Então, todos os estudantes do curso de Bacharel em Teologia vai fazer um comentário aqui no vídeo para que nós venhamos a aprofundar, a crescer e a estudar mais aí sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Deus abençoe.